Você já se pegou fazendo as mesmas tarefas operacionais dia após dia e se perguntando como é que eu vou ser estratégico assim? Hoje eu vou te mostrar como que a IA pode te ajudar a economizar horas preciosas do seu dia e você pode começar a utilizar isso agora mesmo, mesmo não sendo da área de tecnologia. Vamos lá? Olá, que bom ver você novamente aqui no meu canal. Eu sou a Sheridan, coach especialista em carreira, liderança e RH, e hoje vamos falar sobre um tema que está em alta, sobre a IA. Como que a IA pode me ajudar dentro do RH? Nas consultorias, nas empresas por onde eu passo, alguns RHs são muito fãs da IA e outros temem muito também. Muitos RHs veem a IA como algo que vai vir para substituir o papel dele. Mas isso se você for um RH operacional. Se você for um RH onde o teu foco é ser um RH estratégico, fica tranquilo que a IA ela vem para te ajudar. Ela vem para otimizar o teu trabalho, tirar aquelas atividades repetitivas que são cansativas e bem operacionais que eu tenho certeza que você RH faz no seu dia a dia, para deixar para a IA fazer esse papel e você então ficar focado na questão da análise, na parte estratégica do processo e com isso conquistar ainda mais valor para você como profissional, assumindo então o seu papel como protagonista. A IA no RH ela não vem para te substituir, ela vem justamente para te dar mais tempo para você focar naquilo que realmente importa, que é cuidar de pessoas, pensar estrategicamente e gerar valor e resultados para o negócio. Aí você deve estar pensando, tá, Sheridan, falar que a IA não vem para me substituir é muito fácil, eu quero que você me prove, eu quero aplicação prática. Então, vamos lá, né? Trouxe aqui algumas aplicações práticas que eu já utilizei muito no meu dia a dia e recomendo muito os RHs pelas empresas por onde eu passo a utilizarem, que vai otimizar muito o trabalho deles, sem muitas vezes precisar de uma segunda pessoa no RH, né? Porque a realidade de muitas empresas ainda é um RH de equipe. Eu que tenho que fazer todo o processo, desde o operacional até o estratégico, e sim, muitas vezes você vai faltar tempo, né? Vai ter processo demais, vai ter demanda demais e às vezes vai faltar tempo e geralmente é o estratégico que fica de lado. Então, o foco de hoje é a gente falar sobre a IA, como que a IA vai te ajudar, e eu vou começar já falando de recrutamento e seleção. Qual é a empresa aí que não tem processo de recrutamento e seleção com muita frequência? É bem comum ter, né, bastantes demandas, ou porque está aumentando, porque o turnover está alto, a rotatividade, enfim. A IA ela consegue te ajudar em questões operacionais na área de recrutamento e seleção, como, por exemplo, te ajudar com um descritivo de vaga. Então, muitas vezes o RH fica um bom tempo pesquisando em vários sites para ver como que as outras empresas estão buscando um profissional para uma área, por exemplo, de um analista financeiro. O que eles estão colocando de competências, o que eles estão colocando nesse descritivo para ser atrativo. E com isso você criar, então, utilizando também essas mesmas palavras-chave, você utilizar para fazer a sua descrição de vaga e também ser vista, né? Ser encontrada aí no meio de tantas outras opções. Então, a IA, claro que você precisa saber perguntar para ela e principalmente, né, antes de você querer que ela te ajude, que ela acabe se tornando uma assistente de luxo seu, fazendo toda essa parte operacional, primeiro você precisa ter muito claro qual é a cultura da tua empresa e qual é o perfil de profissional que você está buscando, né? E aí você tendo essas duas informações, você consegue, então, utilizando o prompt correto, perguntar para a IA como que você pode fazer essa descrição dessa vaga, e aí você pode mencionar com base nas palavras-chave que também são utilizadas no site XYZ, que são aqueles que você geralmente faz essa pesquisa. Então a IA, em poucos segundos, ela vai conseguir compilar todas essas informações para você e te trazer a melhor descrição de forma que ela se torne atrativa e chamativa. E também
né? Para qual público que você está querendo falar. Então, se você vai falar com uma geração X, Y, Z, é uma linguagem. Vai falar com uma geração alfa, uma geração beta, é outra linguagem. Então, o ChatGPT, né, que é um dos principais, uma das principais ferramentas aí muito utilizadas, tem na versão gratuita, tem na versão paga, ela vem aí com muitas opções para você poder utilizar e vem para te ajudar também nessa questão do descritivo, mas claro, sempre tem que ter o olhar humano por trás disso, o olhar estratégico por trás disso, porque você precisa saber perguntar, você precisa saber delegar funções para a tua IA, para que ela possa então atender as tuas expectativas e trazer aquilo bem redondinho, como você realmente pediu. E claro, você tem que fazer uma análise para ver se realmente aquilo, se não está fugindo, né? Se você realmente vai conseguir atingir aquele público-alvo que você está buscando. Outra forma da IA conseguir te ajudar na área de recrutamento e seleção ainda é montar roteiros por competências. Então, eu lembro que antigamente eu tinha muitas perguntas ali focadas em competências que eu já tinha testado, e muitas delas eu ia montando os roteiros conforme o perfil que eu estava buscando. Hoje você consegue já, a IA consegue te trazer esse roteiro em poucos segundos, ela te monta todo o roteiro da entrevista que você pode utilizar com cada tipo de perfil. E quanto mais você vai alimentando a IA, logicamente, mais ela vai ficando com a tua carinha, com a forma de como você gosta de trabalhar, com a tua forma de linguagem, né? E isso vai tornando o teu dia a dia mais fácil, afastando cada vez mais você do operacional e você ficando realmente mais na parte mais analítica, estratégica, na tomada de decisão. Outro ponto ainda no recrutamento e seleção que a IA consegue te ajudar muito e que também toma bastante tempo é a questão das devolutivas para os processos seletivos, para os candidatos. Então, às vezes, eu já tô cansada dessa mensagem aqui, que eu sempre mando essa, só vou mudando o nome do cara, o nome da pessoa. Queria fazer algo mais personalizado. Às vezes foi um processo seletivo mais estratégico, de uma posição mais estratégica. Como que eu faço isso, né? Quais as palavras que eu vou utilizar? Então, a IA consegue também, você sabendo, né, novamente, você sabendo perguntar para ela consegue te trazer alguns modelos, algumas opções de como você pode dar esse retorno para cada tipo de vaga, para cada tipo de perfil. Às vezes é para um auxiliar, um assistente, um analista, ou um gerente, um supervisor, e você quer ter uma linguagem diferente com cada um deles, então a IA consegue facilitar muito isso, ao invés de você perder muitas vezes até horas, né, montando esse texto, revisando. E principalmente quando nós RHs fazemos essa parte operacional de pesquisa, de montar um texto, muitas vezes, mesmo que a gente leia e releia diversas vezes, a gente não consegue pegar o nosso erro. Às vezes um erro de português, né? Às vezes um erro realmente que a mensagem não está sendo bem transmitida, a mensagem que a gente quer passar. E quando a gente recebe isso de uma outra pessoa e nosso papel é analisar, aí sim nós ficamos com uma análise mais crítica, mais fina, e a tendência é que seja cada vez mais redondo com aquilo que a gente realmente quer, com aquele que é o nosso objetivo. Falamos aí do recrutamento e seleção. E claro, como eu sempre falo nos vídeos, o RH tem que saber se comunicar, tem que saber passar a mensagem para o seu público interno. Então, na comunicação interna, engajamento, que está muito envolvido também, o IA também vem para te ajudar e muito a facilitar, a agilizar o teu processo. Muitos RHs muitas vezes deixam de lado a comunicação interna porque eles estão afogados, né, praticamente em todos os processos de RH, e acaba faltando tempo para essa parte estratégica da comunicação interna, que sim, leva bastante tempo você pensar no comunicado, você fazer todo, muitas vezes uma arte visual, né, um design para você conseguir chamar a atenção, às vezes regras, procedimentos, enfim, que a empresa tenha, e você não quer só colocar ali o texto que ninguém vai ler, você quer fazer por meio de imagens, e isso toma bastante tempo realmente, principalmente quando você não tem muita habilidade, principalmente quando você às vezes não tem uma área de marketing para trabalhar junto com você
nesse ponto. Então a IA ela também consegue te ajudar com isso. Hoje a IA ela está se comunicando diretamente com o Canva. Então o Canva é uma ferramenta excelente para fazer diversas artes, posts, enfim, edições de vídeos, para comunicação internas, folders, enfim, uma gama enorme aí. Quem tem o Canva sabe, né? Com certeza gosta bastante de utilizar. Eu utilizo muito para todas as minhas redes sociais. Então, você consegue vincular no chat GPT, você consegue solicitar para ele, quero fazer uma campanha de tal coisa, ou fazer tal comunicado em 3 etapas, ou eu quero começar com um save the date, depois gerar aquela expectativa, gerar aquela curiosidade nas pessoas. Ele consegue montar para você todos os textos, te sugerir quais imagens utilizar, e consegue até, se você tiver uma conta no Canva, ele consegue até já gerar essa arte automaticamente lá no Canva, e aí você só realmente entra com a parte estratégica de analisar se realmente foi isso, fazer um ajuste ou outro, mas a parte mais bruta, né, que às vezes é o inicial da criatividade, que às vezes a gente demora bastante, né, fica lá com 1000 ideias, um brainstorm enorme, mas às vezes não tá tão fina ainda a ideia, então a IA ela consegue, você perguntando para ela, sabendo perguntar para ela o que você quer, ela consegue te sugerir várias opções e dentre elas você vê qual delas que mais se encaixa com o que você realmente quer e ela consegue já deixar ela pronta no Canva para você, otimizando muito, sem dúvida, muito o seu tempo, né? Isso também serve para e-mails de comunicados internos também, tá? A IA ela consegue te ajudar bastante nesse processo. E RH, que é RH estratégico, que é RH protagonista, treina e desenvolve a equipe. E só quem já montou um treinamento do zero sabe a complexidade que é e o tempo que leva para conseguir fazer todo esse processo, né? Você tem 1000 coisas para você pensar, tem que ser atrativo, tem que chamar a atenção das pessoas, senão eles não vão querer participar, vai ser aquele treinamento chato. Muitas vezes, dependendo do teu público, você precisa ter criatividade para fazer um treinamento mais vivencial, né? Para conseguir falar a linguagem do teu público, então colher aqueles resultados, e ainda tem que conseguir passar a mensagem que você quer do treinamento, né? Então você tem que organizar, você tem que mediar todo aquele treinamento, muitas vezes tem que fazer foto, tem que fazer filmagem, tem que engajar as pessoas para fazer, para acontecer, e muitas vezes falta tempo para tudo isso também, né? E aí a gente vai empurrando os treinamentos mês que vem, no próximo mês. E aí ela vem então para te ajudar a fazer essa elaboração desse treinamento. Então ela consegue te ajudar com ideias, como por exemplo, montar trilhas de desenvolvimento. Eu tenho um problema X, Y, Z, eu quero desenvolver tal e tal competência para tal área ou para tal grupo de profissionais. Você consegue, com o prompt corretos, indicar isso para a tua IA e solicitar que ela monte então uma trilha de desenvolvimento, e aí a partir daquilo ali você vai pensando, isso aqui faz sentido, esse nem tanto, e a IA vai te ajudando a conseguir entender qual é o foco daquele treinamento, né? Qual é a abordagem que você deve ter, qual é a forma de linguagem que você deve ter com aquele público. Vocês vão conversando então e vão construindo juntos esse treinamento em pouquíssimo tempo, né? E aí, claro, você pode sugerir com base na referência de tal autor ou de tal mentor que você sempre busca, sempre pesquisa quando vai elaborar treinamentos e desenvolvimentos para a equipe. E aí, então, ela vai buscar essas informações e trazer dentro desse contexto. Além disso, além das ideias, ela consegue te trazer também opções de dinâmicas, né? Então, quem nunca aí ficou no Google perguntando, pesquisando, dinâmica para tal coisa, dinâmica para comunicação, dinâmica para trabalho em equipe, dinâmica para liderança, dinâmica para proatividade, né? Para estimular.
Quem nunca, né? Eu fiz muitas vezes isso, tinha pastas e pastas lá de exemplos de dinâmicas, as que testei e não deu certo e as que eu testei deram certo, que realmente consegui aqueles resultados. Então a IA ela vem para te ajudar com isso. Você pergunta para ela, né, dentro daquela trilha, quais dinâmicas que você poderia fazer para o público tal, para trabalhar tal competência, como que você pretende fazer essa abordagem. Então ela consegue te sugerir algumas opções, ela te ensina como se aplica também essa dinâmica. Consegue alinhar isso, então a parte de comunicação que a gente também tinha falado antes, né? E deixar então o teu treinamento cada vez mais robusto, e deixando você com foco e com tempo para analisar se realmente é aquilo, né? Se tá correto, se é naquele foco que você quer aquele treinamento, e deixar você mais com a parte estratégica, né? De ir lá aplicar aquele treinamento, analisar como é que vai ser a entrega de cada um durante aquele treinamento e então colher os resultados. E pensando em ter mais produtividade, mais organização, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes trabalhei em RH e passo por muitos RHs onde não tem sistema no RH. Tudo é feito por meio de controles de planilhas, né? E muitas vezes nós também não somos o expert em Excel, em fazer macros, fazer com que as planilhas se conversem, mas existem formas de você conseguir construir planilhas mais otimizadas e a IA consegue te ajudar com isso. Planilhas de controles de vagas, de recrutamento e seleção, de feedbacks, de acompanhamentos, de avaliação de pesquisa de clima, enfim, né? N planilhas aí que o RH tem de controle, de acompanhamento, que gera muitos dados, planilhas de indicadores. O IA consegue te ajudar então a criar essas planilhas e, né, se você quiser também ele consegue já criar essas planilhas lá no Canva, que é uma ferramenta nova também que veio do Canva. A IA já consegue criar essa planilha direto no Canva, já com a tua identidade visual, né, com logo, cores, enfim, fontes conforme a identidade visual da tua empresa. Outro ponto também que serve e ajuda muito a IA é a questão de elaboração de atas. Fazer ata é uma coisa muito chata, né? Então você tá lá na reunião, você tem que prestar atenção em tudo que está sendo falado, você vai ter que ir lá transcrever, né? Fazer uma ata do que foi falado, para deixar registrado aquele momento. Às vezes uma reunião mais importante, às vezes até alguns feedbacks também são necessários fazer isso. E se você pode tanto gravar, né, aquele momento, puxar essa informação para a IA e pedir para que ela transcreva para você e ainda faça um resumo dos principais pontos abordados, dos principais tópicos. Então, isso facilita muito o teu dia, né? Além de você não precisar fazer a ata, porque ela também consegue gerar ela já em PDF transcrita para você, você recebe um resumo ali, que são os pontos chaves que merece a tua atenção como um RH estratégico para tomar de decisão, para buscar soluções para resolver aquele problema. Aí você deve estar pensando assim, Shelly, eu tô apaixonada pela IA, mas tenha cuidado e existem limites para usar a IA. A IA, ela não vem para substituir o olhar humano, tá? A IA, como eu já disse várias vezes, ela vem para te ajudar a fazer atividades rotineiras, repetitivas, mas jamais vai substituir o teu olhar humano, tá? Precisa sim, em tudo, todas as informações, documentos que a IA vai te passar, você precisa analisar. Pense na IA como se ela fosse realmente uma assistente sua, né? Você não vai pegar um serviço da tua assistente e você vai simplesmente passar adiante, ou vai pegar aquela informação e vai com base naquilo, sem conferir, sem verificar, e vai tomar uma decisão, às vezes, extremamente importante para a empresa com base naquilo. Você vai fazer uma análise mais minuciosa para ver se realmente é dentro daquele contexto que você quer abordar aquele tema. Então, a mesma forma você tem que atuar com a IA, tá? Pense nela como uma pessoa que também pode cometer erros, ok? Outro ponto importante do cuidado é cuidado com os dados sensíveis, né? Com que informação você vai colocar dentro dessa IA. Como eu disse, a IA, ela trabalha dentro de um banco de dados, que você tem acesso, mas várias outras pessoas também têm acesso. Então, cuidado, às vezes vai trabalhar lá com dados pessoais das pessoas,
seus colaboradores, você vai lá, imputa essa planilha e pede para a IA melhorar. Aqueles dados pessoais vão ficar armazenados na base de dados da IA e isso é um problema gravíssimo que você pode ter, tá? Então, cuidado com informações sigilosas, com informações sensíveis que você vai colocar lá dentro da IA. Lembre-se sempre, a IA, ela vai te trazer mais velocidade para o processo, mas o discernimento e o cuidado continuam sendo do RH. Então, se você vai começar a utilizar IA no seu dia a dia, principalmente para atividades rotineiras, para facilitar e para otimizar mais o teu tempo, mas comece devagar, tá? Primeiro, escolha uma tarefa que seja uma tarefa teoricamente simples, mas bem repetitiva e comece a testar ela utilizando o RH. Use muito o ChatGPT, seja ele pago ou não. Utilize muito ele para você ir testando e conversando e trocando ideias e avaliando também se a forma de como você está se comunicando com ele, você está conseguindo extrair o resultado que você deseja. Faça testes, valide se tá vindo certo, se não tá. E aquilo que você viu que você solicitou pro ChatGPT ou para outras IAs e deu muito certo, trouxe exatamente aquilo que você queria, anote, né? Anote porque provavelmente em outros momentos você vai precisar utilizar e aí você não vai precisar ficar perdendo tempo pensando como será que eu tenho que perguntar, qual é o prompt que eu tenho que utilizar. Você já tem ele prontinho ali e isso ainda vai otimizar ainda mais o seu tempo. E agora que você já sabe de tudo isso, deixe o seu like, se inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para aquele colega de RH que ainda acha que a IA está surgindo apenas para roubar o lugar dele. Lembre-se sempre, o RH que domina essas ferramentas, ele tem muito mais tempo para conseguir focar na parte estratégica e começar a assumir, então, o protagonismo na sua área. Você não precisa saber programar para utilizar a IA. Você só precisa dar o primeiro passo.